Eu quero começar falando do novo decreto que regulamenta a circulação de armas no Brasil, que voltou a ser assunto nesta terça-feira. Na live de hoje, Lula associou a política armamentista de Bolsonaro ao crime organizado. A gente vai chamar o André Anelli, que vai trazer as informações ao vivo. O Anelli, o que disse o presidente Lula sobre essa questão das armas aqui no Brasil? Muito bem-vindo, boa noite para você. Obrigado, Evandro. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula reforçou o apoio ao novo decreto de armas no país, publicado pelo governo federal na semana passada. As principais alterações, a gente lembra aqui, incluem a limitação na quantidade de armas e munições que cada cidadão pode adquirir, também a restrição de certos calibres que eram previamente permitidos, a proibição do funcionamento ininterrupto de clubes de tiro e a exigência de transportar a arma sem munição. Foi quando defendia essas medidas que Lula declarou que a legislação anterior, elaborada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha como intenção o que ele classificou como agradar o crime organizado. Por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tiro? Porque no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida. Logo depois dessa declaração, Lula deu mais justificativas para o decreto de armas. Ele disse que os trabalhadores estão mais preocupados em ter condições de comprar alimentos e também materiais escolares e brinquedos para as crianças. Lula ainda fez uma pergunta retórica sobre como os trabalhadores podem comprar fuzis e pistolas. Evandro. Anelli, Lula também fala sobre a questão dos clubes de tiro, né? E ele fez, e não esconde, que fez um pedido ao ministro da Justiça. Como é que foi isso? Pois é, Evandro, ainda durante essa live que a gente mostrou um trecho agora há pouco, o presidente também afirmou que pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o fechamento de quase todos os clubes de tiro. Na avaliação de Lula, somente as forças de segurança necessitam de espaços para o que ele chamou de treinar tiro. Eu, sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse, Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução, eles tentaram preparar um golpe. FIFO. E apesar das reações de Lula, a oposição já se organiza para assustar as medidas editadas pelo presidente da República em cerimônia que foi realizada na semana passada aqui no Palácio do Planalto. Um projeto de decreto legislativo do deputado federal Paulo Bilinski já tem pelo menos 53 assinaturas de parlamentares que pretendem restabelecer todas as regras editadas na gestão Bolsonaro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. E olha, o Alberto Fraga, que é deputado federal pelo PL e presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, se manifestou sobre o novo decreto que restringe a circulação de armas. Diferentemente dos parlamentares da oposição, Fraga propõe suspender apenas os artigos que tratam de calibres, em especial o calibre 9mm. Vamos acompanhar. Eu entrei com um PDL para assustar o artigo 11 e 12 do decreto do governo, que trata-se dos calibres. A minha preocupação é com os CACs, é com os lojistas, e é muito melhor a gente tentar negociar aquilo que pode ser negociado do que ir para uma briga e que não vai resolver em absolutamente nada. Bom, eu quero conversar com os nossos comentaristas. Dora Kramer,
Koba, sejam muito bem-vindos, é um prazer falar com vocês e recebê-los aqui. Vamos falar sobre essa questão das armas. A gente tem vários movimentos no Congresso em relação a isso. Temos a bancada da bala, que tem a liderança de Alberto Fraga, que traz a proposta de se tentar derrubar em partes esse decreto de Lula, colocando inclusive a possibilidade de flexibilizar a aquisição de armas de grosso calibre, que era inclusive ou é uma das maiores preocupações do governo Lula nesse momento. E Dora, Lula faz uma pergunta ali na hora que ele está conversando nessa live de hoje, diz o seguinte: o que um cidadão vai fazer com uma pistola 9mm? Boa noite para você. Boa noite, Evandro. Boa noite, Koba. Ô, Evandro, você está querendo que eu responda isso? É isso? Quero que você comente. Que você está me fazendo? Te joguei numa fria logo no comecinho assim, né? Claro que eu lá sei o que a pessoa vai fazer com uma pistola de 9mm, nunca vi uma, não sei onde é que mora, não tenho a menor ideia do que seja, mas vamos às declarações do presidente Lula. Ele fala para a torcida dele, né? Porque é uma forma, assim, ele vai nesse radicalismo retórico, me parece que na tentativa de amenizar alguma reação por ele não ter sido mais radical nesse decreto das armas, tá? Porque houve restrições significativas, mas não foi absolutamente radical. E a outra questão que me chama a atenção é essa história de, que também faz parte da mesma coisa, de falar para a torcida, de pedir ao Flávio Dino dizer que precisamos fechar os clubes de tiro. Ora, isso não depende da vontade do presidente, não depende da vontade do ministro da Justiça e significaria comprar uma confusão no Congresso, que é tudo que o presidente Lula não está precisando, e mais, ele sabe perfeitamente que não está precisando dessa confusão. Então, uma coisa é o que ele fala ali na live, que é uma espécie de cercadinho, né, já que ele gosta tanto de se referir ao antecessor. E a outra coisa são o que é possível na realidade. Bom, o que você menciona sobre os clubes de tiro é justamente o questionamento feito pela deputada federal Júlia Zanatta, de Santa Catarina. Ela disse que pretende tomar a frente agora de articulações para também impedir que o presidente Lula tente fechar os clubes de tiro aqui no Brasil. E houve um aumento bastante intenso de 2018 para cá desses clubes de tiros aqui no país. Júlia Zanatta diz, Nelson Kobayashi, que a proposta de Lula, o decreto de Lula, é antidemocrático. Como você avalia? Boa noite. Boa noite, Evandro Cini, Dora Kramer, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Pois é, primeiro que essa fala da deputada Júlia, ela mostra que a oposição está atuando descoordenadamente, porque um parlamentar quer focar na questão do calibre, a outra quer focar na questão do clube de tiro. Não é muito melhor reunir a oposição e chegarem todos em um consenso, em uma única bandeira a ser defendida em um projeto de decreto legislativo? Agora, se cada um já abraçar uma das bandeiras fragmentadas de uma ideia de projeto de decreto legislativo, é claro que isso está tudo fadado ao sucesso. Qualquer um desses projetos. Muito interessante seria que a oposição se unisse. Quanto à fala dela, atribuindo uma atitude antidemocrática em relação aos clubes de tiro, de certa forma está certa, porque se você limita a atuação, você limita a liberdade, e limitar a liberdade é um ato antidemocrático. Acredito que seja essa a construção. Em especial agora, quando fica evidente a origem, a gênese da alteração recente, que é uma ideia não de limitar o horário, não é por questão de segurança de não funcionar de noite, é porque o presidente quer que feche. É isso que ele falou. Ficou nítido, ficou claro, o que é um contrassenso terrível, porque quanto mais clubes de tiro, mais treinadas as pessoas estarão. Quanto mais clubes de tiro, as pessoas terão mais acesso a noções de segurança, protocolos de segurança, aos riscos que uma arma pode gerar, enfim. Seria muito interessante que o presidente Lula pensasse de maneira mais técnica, mais detida à finalidade de um clube de tiro do que como uma única bandeira ideológica do seu antecessor. Dora e Koba, obrigado por enquanto, já chamo vocês de novo.